Olá, olá, minha gente querida do sétimo ano D, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, espero do fundo do coração que todo mundo esteja com saúde, esteja feliz e esteja muito disposto nessa semana. Então, pessoal, estou aqui para mais uma aula remota de ciência para o sétimo ano D, tá? Vamos continuar aí as nossas revisões. Então, na última aula, nós revisamos um tópico muito importante, né, que é o nosso penúltimo tópico dessa revisão do primeiro bimestre, como foi falado lá no início, né? Nós iríamos revisar os conteúdos que foram vistos o ano passado por vocês no sexto ano, né? Nesse primeiro bimestre. Então, no bimestre passado, ou melhor dizendo, no nosso último encontro, na semana passada, nós revisamos o assunto de formação do solo, né? Vendo como é que ele forma, mandei o exercício para vocês, mandei aquelas videoaulas para facilitar e também já fizemos a correção da nossa atividade, né, via Meet. Infelizmente, pouquíssimas pessoas participaram e aí eu peço, pessoal, que quando tiver esses encontros, procurem participar, procurem interagir, também procurem fazer as atividades de ciências. Eu estou recebendo pouquíssimas atividades de ciências do sétimo D. Então, procurem fazer. Se tiverem dúvidas nas atividades, podem entrar em contato comigo no privado, que eu garanto a vocês que eu vou tentar tirar essas dúvidas, tá? Então, o nosso penúltimo assunto foi formação do solo. Nós vimos que o solo ele é formado basicamente a partir do desgaste das rochas, né? As rochas se desgastam e a partir daí se dá a formação do primeiro componente do solo, que é a parte inorgânica formada pelos minerais. E a segunda parte é formada pelo processo de decomposição da matéria morta, né, que cai no solo, restos de animais, restos de plantas, que vão fazer parte do componente orgânico do solo. Então, de forma geral, o solo ele é formado por uma parte orgânica e por uma parte inorgânica, por minerais e pelo processo de decomposição dos organismos vivos que acontece a nível dele e é feito principalmente pelos fungos, pelas bactérias e por alguns protozoários. Vimos que o solo ele possui várias propriedades muito importantes, como, por exemplo, o solo ele possui propriedades ou características, né? Ele possui uma textura, ele possui uma coloração, ele possui uma porosidade, né? E ele possui também uma cor, né? Coloração, cor, porosidade e textura. E essas características ajudam a gente classificar o solo, por exemplo, de acordo com a sua textura e porosidade, em solo argiloso, solo arenoso e solo siltoso, dependendo da sua textura ou da sua porosidade. Solos arenosos são solos com a textura mais grossa e com porosidade muito grande, né? Solos argilosos são solos com a textura intermediária e com a porosidade intermediária. Solos siltosos são aqueles solos que têm uma textura muito fina e uma porosidade muito pequena. Isso quer dizer que ele é ruim em drenar água, ruim em permitir que a água penetre por ele, né? Já que o solo tem a capacidade de permitir que a água penetre por ele no processo de impermeabilidade, ou de permeabilidade, melhor dizendo, tá? Então, esses foram os principais conteúdos que nós vimos no nosso último encontro, né? Nosso penúltimo encontro, melhor dizendo, sobre mais um tópico, né, de revisão, que foi a formação do solo. Hoje, para fecharmos essa rodada de revisões do ano passado, né, do sexto ano, nós vamos trabalhar um outro tópico muito importante, pessoal, chamado de propriedade dos materiais. Lembram ainda do ano passado? Vamos fazer uma breve revisão, tá? Eu vou estar enviando para vocês essa videoaula, tá? E junto com ela, um pequeno exercício para vocês relembrarem aí o que é, né, as propriedades dos materiais, tá? Então, a aula de hoje vai ser exatamente tratar sobre as propriedades dos materiais, ok? Então, quais são as propriedades, qual a importância dessas propriedades e por que nós devemos saber quais são as propriedades dos materiais, ok? Então, vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar a nossa aula sobre as propriedades dos materiais, o último tópico de revisão de ciências do primeiro bimestre, tá? Vamos lá. Então, minha gente, como eu falei para vocês, o nosso tópico de hoje é propriedade dos materiais. Então, todos os materiais que nós encontramos na Terra hoje, pessoal, ele possui algumas propriedades, tá? Essas propriedades, elas têm várias serventias quando a gente analisa os materiais. Essas propriedades, elas vão servir, por exemplo, para determinar se o material ele está no seu estado sólido, se ele está no seu estado líquido, se ele está no seu estado gasoso. Essas propriedades vão servir, por exemplo,
para determinar se aquele material ele é sólido, né? Ou, pelo exemplo, ele tem uma densidade equivalente, ele tem uma densidade maior, ele tem uma densidade menor, né? Serve para saber qual é a sua massa, serve para saber qual é o seu volume, serve para saber qual é o seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, seu ponto de dilatação. Então, as propriedades dos materiais, elas nos ajudam, elas ajudam a ciência, elas ajudam a população no geral a reconhecer, a classificar e a identificar os materiais a partir dessas propriedades. Tá? Então, as propriedades elas vão servir para isso. Mas o que seria, né, de forma mais conceitual, de forma mais definitiva, a propriedade dos materiais? Vamos lá. O que seria? Qual seria o significado? Então, para a gente saber o que são as propriedades dos materiais, primeiro nós temos que entender o que é a palavra matéria. Tá? Não tem como nós entendermos o que é as propriedades dos materiais sem antes entendermos o que é a palavra matéria. Então, o que é matéria? Como é que eu posso definir de forma simples e simpática, cientificamente falando, o que é matéria? Tá? Que não é a matéria do caderno. Tá? O que é matéria? Para a ciência, pessoal, matéria é tudo aquilo, ó, que tem massa, tá? E se tem massa, tem volume e ocupa um lugar no espaço. Então, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é denominado de matéria. Tá? E aí, para a gente entender as propriedades dos materiais, nós temos primeiro que entender o que é matéria. Matéria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Professor, o ar é matéria? É matéria. Quando você coloca o ar dentro de uma bexiga, ela não ocupa o espaço da bexiga? É matéria. Ah, a água é matéria? É matéria. Quando você coloca ela dentro de um copo, ela ocupa todo o espaço do copo. Tá? Então, todo material que possui massa e, consequentemente, possui volume, ele é considerado matéria, porque ele vai ocupar o lugar no espaço. Tá? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço. Então, tudo que está ao nosso alcance, como, por exemplo, a água que a gente bebe na geladeira, né? Os alimentos que a gente consome no dia a dia, né? O arroz, o feijão, a carne, a verdura, a fruta, é matéria, porque tem massa e ocupa o lugar no espaço. O ar que nós respiramos, tá? Também é considerado matéria. Então, são todos exemplos de matéria. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar no espaço, possui massa, é denominado de matéria. E o estudo da matéria, pessoal, é muito importante, porque ele desempenha um papel fundamental no avanço da ciência e da tecnologia. Então, entender as propriedades dos materiais ajuda a ciência a, por exemplo, fazer com que as coisas durem mais, né? Se estraguem num tempo menor, né? Ou, melhor dizendo, desculpe, se estraguem, demorem mais a se estragar, né? Como, por exemplo, os alimentos. Como é que se consegue isso? Fazer com que o alimento passe mais tempo, né, na prateleira, ou passe mais tempo na nossa casa, no armário, na geladeira, estudando as suas propriedades. Tá? Então, o estudo da matéria, o estudo das propriedades da matéria, o estudo dos materiais, ele é essencial para que a ciência e a tecnologia, ela avance. Lembrando que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas vamos lá. O que seria as propriedades dos materiais? Como eu falei na introdução da aula, propriedades dos materiais, elas são utilizadas, ou propriedades da matéria, como vocês queiram, tá? Elas são utilizadas para quê? Para descrever, para reconhecer e para diferenciar os materiais, tá? Então, as propriedades elas são utilizadas para isso, para descrever um material, para reconhecer um material. Então, por exemplo, se eu pego e faço uma análise sensorial, vou lá, pego lá um camarada, coloco uma venda e coloco para ele pegar em 3 materiais diferentes, material líquido, material sólido e material gasoso. Ele tem como reconhecer isso? Tem, tá? E ele tem porque existem propriedades na matéria, em cada um desses objetos, que ajudam ele a reconhecer. Aí ele classificar como sólido, como líquido ou como gasoso, e ele diferenciar os materiais também. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar gelo, água e vapor, ele vai saber que o sólido é o gelo, o líquido é a água, o gás é o vapor. Por quê? Porque ele consegue diferenciar os
materiais. Então, as propriedades da matéria, elas são características dos materiais, daquilo que possui massa, que ajudam a classificar, a reconhecer e a diferenciar esses materiais. As propriedades da matéria, minha gente, elas podem ser classificadas em dois tipos: propriedades gerais da matéria e propriedades específicas da matéria. Então, a matéria ela vai possuir todo o material, toda a matéria, todo objeto, todo o corpo vai possuir uma propriedade geral e vai possuir uma propriedade específica. A propriedade geral, minha gente, que é essa que a gente vai ver primeiro aqui, a propriedade geral ou propriedades gerais é aquela propriedade comum a todos os corpos ou objetos, tá? Ela é comum a todos os corpos e a todos os objetos. E detalhe, ela não é critério utilizado para classificar os materiais, tá? As propriedades gerais não ajudam, elas ajudam a reconhecer, elas ajudam a diferenciar, mas elas não contribuem, elas não ajudam a classificar os materiais. Elas não conseguem fazer isso, tá? Por quê? Vão ser propriedades que vão ser comuns a todos os objetos. Então, ela não é usada como critério de classificação, essas propriedades gerais. Mas a gente poderia se perguntar, bom, professor, mas quais são essas propriedades gerais da matéria? Em particular, minha gente, a gente vai ver as duas principais propriedades gerais da matéria, que são a massa e o volume da matéria. Começando com massa, tá? Então, massa é uma propriedade geral da matéria. Eu encontro em qualquer objeto ou em qualquer corpo que esteja na Terra. Mas o que é massa? Como é que eu defino massa, que não é massa de pão, não é massa de bolo, tá? Não é massa para construir uma casa, é massa que é uma propriedade geral dos materiais. Mas o que é uma massa? O que é massa, melhor dizendo, né? Para física, massa é uma grandeza, tá? Determinada com auxílio de uma balança. Então, se eu quero determinar a massa de um objeto, eu tenho que ter uma balança. Tá? Quando eu pego esse objeto e coloco sobre a balança, ele vai me dar a massa desse objeto, que a gente confunde com peso, né? Só que nós vamos ver, quando começarmos a estudar os assuntos do sétimo ano, né, no segundo bimestre, que massa e peso são diferentes, tá? Massa e peso são diferentes, mas a gente vai ver isso mais na frente, ok? Então, massa é uma grandeza física determinada com o auxílio de uma balança. Então, quando eu pego um objeto, no caso aqui a maçã, ela possui massa. Por que ela possui massa? Porque ela ocupa um lugar no espaço. Quando eu coloco ela na balança, ela vai me dar uma medida. Ela vai me dar uma medida padrão, tá? Que para o Sistema Internacional de Medidas, que é válido em todo o mundo, essa medida é em quilograma, tá? Então, muita coisa a gente compra com essa medida, não é? Quilograma, tá? Então, quilograma é a medida internacional para massa, quilograma, tá? Então, aqui, essa maçã pesou 253 gramas. Poxa, professor, o senhor disse que era quilograma? Claro, eu posso medir ela em quilograma, posso dar o resultado dessa massa, o valor dessa massa em quilograma, mas também eu posso dar ela em grama, posso dar ela em miligrama e posso dar ela em tonelada, tá? Em tonelada. Então, por exemplo, quando a gente pega 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz seria o quê? Quilograma, né? Vai ter esse símbolo lá, né? Ah, eu quero medir 100 gramas de arroz, eu coloco numa balança e meço 100 gramas de arroz. Ah, eu comprei uma carrada de arroz, uma tonelada de arroz. Uma tonelada significa 1000 quilos de arroz, tá? Uma tonelada seria 1000 quilos de arroz. Então, a massa, tá, é uma propriedade geral da matéria, é uma grandeza física, tá? Uma grandeza física do tipo escalar, a gente vai ver o que é isso depois, tá? E que tem como medida padrão para a comunidade internacional o quilograma, tá? E é aferida com auxílio de determinada com auxílio de uma balança. Quando eu coloco qualquer material, qualquer objeto em uma balança, ele vai me dar a sua massa, que é diferente de peso. Isso aqui, ó, é a massa da maçã e não o peso dela, tá? E aí pode ser dado em quilograma,
válido em todo mundo, ou pode ser dado em grama, como a gente usa popularmente, em miligrama ou em tonelada. Tá? Ou em tonelada. Então, é a primeira propriedade, massa. A segunda propriedade geral da matéria é o volume. Tá? Volume, pessoal, nada mais é do que a medida do espaço ocupado por um material. Tá? A medida do espaço ocupado por um material é o seu volume. Por exemplo, ó, eu tenho aqui água, né, ocupando o espaço dentro desse cilindro. Ela está ocupando um volume aqui de 30 centímetros cúbicos de água. Eu tenho outra vasilha, né, um outro cilindro, ocupado por água, a mais ou menos 45 centímetros cúbicos de água. Então, volume nada mais é do que a medida do espaço ocupado por um material. No caso aqui, a água ocupou 30 centímetros do volume desse recipiente, 45 centímetros cúbicos do volume desse recipiente. Para determinar, pessoal, o volume de um sólido regular, né? Ou seja, o volume de uma caixa. Então, tenho como calcular o volume de uma piscina, por exemplo, né? Como é que eu sei a quantidade de água que cabe numa piscina, por exemplo? Simples. Eu aplico o valor da altura, da largura e da profundidade da caixa, do retângulo da piscina, nessa fórmula aqui, ó, que diz que V de volume é igual a A vezes B vezes C. Tá? Aplicando os valores aqui, eu consigo chegar ao volume de um retângulo, ao volume de uma caixa, ao volume de uma piscina, ao volume de uma caixa d'água de uma casa, se ela tiver o formato retangular, né? Os lados maiores do que as arestas, tá? Então, como é que eu calcularia aqui? Ó? Aqui eu tenho um retângulo. Imagina isso aqui é uma piscina, né? Então, eu tenho aqui volume vai ser igual. Vamos pegar aqui. A altura está mostrando aqui que é 3. 3 vezes, né? Largura. Largura aqui está mostrando 10, né? 10 vezes a profundidade. A profundidade aqui está mostrando que é 7, né? Profundidade 7. Aí eu só faço multiplicar, né? 10 vezes 3 vezes 7. Tá? Então, aqui seria mais ou menos 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 7 dá 210. Né? 210 o quê? 210, pessoal, para a comunidade internacional, o volume ele é dado em centímetro, ou melhor dizendo, em metro cúbico. Então, 210 metros cúbicos, tá? Esse 3 aqui é em cima, porque eu não consegui colocar aqui. Então, a unidade padrão de volume, como propriedade específica da matéria, é metros cúbicos. Por exemplo, se vocês pegarem o talão, né, da conta de água que chega na casa de vocês, tem um local que vem dizendo quanto que foi gasto nesse mês na casa de vocês. Foi gasto 8 metros cúbicos de água, foi gasto 5 metros cúbicos de água, 10 metros cúbicos de água. Tá? Então, o volume, de forma geral, ele é dado em metros cúbicos, tá? Porém, nós conhecemos mais volume em litro, né? Quando a gente vai lá e diz, eu quero 1 litro de leite, eu vou comprar um refrigerante de 1 litro, né? Normalmente a gente usa a unidade de medida litro, quando eu falo em volume de um líquido, né? Quando eu falo em volume de um líquido, normalmente eu utilizo o litro. Só que na comunidade internacional, para a ciência, a unidade padrão é metro cúbico. Tá? Dizendo que, sabendo que 1 metro cúbico, pessoal, equivale a 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico de água equivale a 1000 litros de água. Da mesma forma que 1 quilo de massa equivale a 1000 toneladas. Então, aqui 1 metro cúbico de água equivale a 1000 litros. Então, quer dizer que essa piscina aqui, ó, ela vai ter aí 210 mil litros de água. Então, água com força, 210 mil litros de água. Tá? Então, o volume nada mais é do que a medida do espaço ocupado por um material. Tá? No caso, se eu for calcular o volume
de uma caixa, de um retângulo, eu uso essa formulazinha muito simples, onde V é igual à altura vezes a largura vezes a profundidade. E a unidade de medida que eu utilizo é o centímetro, ou desculpa, o metro cúbico, tá? Pode também ser dado em litro, é uma outra unidade de medida para volume, em mililitro e em centímetros cúbicos, tá? Como está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá? Aqui em centímetros cúbicos para volumes muito pequenos de um material, tá? Então, isso seria o volume. Então, propriedades gerais da matéria que não são utilizadas para classificar, né, a matéria vão ser massa e volume. Tá? São as duas propriedades gerais da matéria. Porém, a matéria também possui o que a gente chama de propriedades específicas dos materiais. Tá? Essas sim, essas propriedades chamadas de propriedades específicas são aquelas, pessoal, que vão ajudar, vão ser utilizadas para classificar os materiais de forma mais precisa. Então, se eu quero classificar um material de forma mais precisa, eu tenho que me ater às suas propriedades específicas e não às suas propriedades gerais, tá? Então, as propriedades específicas são aquelas que são utilizadas para classificar os materiais de forma mais precisa. O que seria uma propriedade específica de um material, professor? Por exemplo, sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição. Que danada é isso, professor? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. De fusão, minha gente, é, por exemplo, eu pego a água e eu quero congelar essa água. Eu deixo essa água fora da geladeira ou dentro da geladeira? Dentro, porque lá é mais frio e a água vai passar do seu estado líquido para o seu estado sólido. Ela vai ficar sólida. Então, a temperatura de fusão é essa, né? Então, aí vai estar por volta de -1, -2 graus. De ebulição, eu quero ferver a água. Coloco a água no fogo, a temperatura vai aumentando, quando chegar a 100 graus, ela começa a borbulhar, né? Isso quer dizer que a água atingiu sua temperatura de ebulição. Então, cada material tem sua temperatura de fusão específica e tem sua temperatura de ebulição específica. Cada material, tá? A da água é 0 grau de fusão, 100 graus de ebulição. Solubilidade é uma outra propriedade específica da matéria, né? Solubilidade da água, por exemplo, e densidade. Essas duas últimas, pessoal, nós vamos discutir elas com o maior nível de detalhes, tá? O que é a solubilidade e o que é a densidade dos materiais. Pegando como exemplo a água. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é solubilidade? É essa propriedade específica da matéria tão importante que ajuda a classificar a matéria. Vem comigo. Ó. Solubilidade, pessoal, nada mais é do que a quantidade máxima de um material, que a gente pode chamar de soluto, que pode ser dissolvido em certa quantidade de outro material, que a gente pode chamar de solvente, tá? Em uma dada temperatura, em uma temperatura X. Imaginemos, em uma temperatura ambiente. Vamos pegar isso na prática? Vamos fazer isso na prática? Vamos lá? Então, imagine, vou preparar um suco artificial, o famoso kisuke. Comprei o pó, chego em casa, vou pegar um copo com água. O que é água, professor? A água é o meu solvente, como está sendo mostrado aqui, ó, nessa animação. A água é o meu solvente. E o que é o soluto? O soluto é o suco em pó, que a gente chama de kisuke. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o suco em pó e vou derramar dentro do copo. Eu coloco uma quantidade. Mexo, percebo que tá bom, né? Ele já vem adoçado, né? Agora não precisa colocar açúcar, né? Então ele tá bom. Só que eu tome, tá meio fraco. Vou colocar mais. Coloco mais. Mexo e percebo que ele diluiu totalmente. Então isso quer dizer o quê? Que ali eu tenho uma solução onde o soluto, que é o kisuke, foi totalmente diluído pelo solvente. Tá? Então, o que é solubilidade? É a quantidade máxima de um material, no caso, soluto, que pode ser dissolvido, diluído, numa certa quantidade de outro material solvente, a temperatura ambiente. A mistura dos dois, pessoal, a mistura do soluto com o solvente, forma uma estrutura chamada de solução.
Então, o que é o meu Kisuke? O que é o meu suco artificial? Uma solução. Uma solução formada pelo soluto, o suco artificial e o solvente, a água, misturados. Misturados, tá? Então, seria a solução. Essa solução, minha gente, ela pode se apresentar de dois tipos. Ela pode ser uma solução saturada ou ela pode ser uma solução insaturada. Professor, o que danado é uma solução saturada, o que é uma solução insaturada? Vamos lá, minha gente. Ó. Lembrem do exemplo do Kisuke, tá? Opa, desculpem aí. Lembrem do exemplo do Kisuke, tá? Então, imaginemos aqui, ó. Eu tenho aqui o Kisuke e água. Eu coloquei 40 gramas de Kisuke em 100 ml de água. Mexi. Quando eu terminei de tomar, ainda tinha Kisuke no fundo do copo. Ainda tinha um pozinho do suco no fundo do copo. Por que isso aconteceu? Porque a minha solução, ela ficou uma solução saturada, pessoal. A quantidade de água não foi suficiente para diluir o soluto. Ou seja, o solvente não foi suficiente para diluir o soluto. Com isso, eu criei uma solução saturada. Porém, eu pego um outro copo, pego água novamente, tá? Pego água novamente e coloco 100 ml de água, mas só que eu diminuo a quantidade de soluto. Coloco 30 gramas de soluto apenas. E aí, quando eu mexo, tomo, o fundo do copo ficou limpo, limpinho. Por quê? A quantidade de água, a quantidade de solvente foi suficiente para diluir o soluto que eu coloquei. E aí eu formei uma solução saturada. Ou, desculpa, uma solução insaturada, tá? Uma solução insaturada. Então, eu tenho aqui, ó, solução insaturada é aquela onde o solvente consegue diluir todo o soluto que foi colocado. Uma solução saturada é quando o solvente não consegue diluir todo o soluto que foi colocado. Ele fica no fundo do recipiente. E aí eu tenho uma solução saturada. Quando ele não fica no fundo do recipiente, eu tenho uma solução insaturada, tá? Então, solubilidade nada mais é do que a capacidade, né? A quantidade máxima de um solvente em diluir uma quantidade de soluto específica a uma dada temperatura. No caso aqui, a temperatura ambiente. Quando ele consegue diluir totalmente, a solução é insaturada. Quando ele não consegue diluir totalmente, a solução ela é insaturada, né? Quando ele consegue diluir totalmente, ela está insaturada. Quando ele não consegue diluir totalmente, ela está saturada, ok? E a outra propriedade da matéria, uma outra propriedade importantíssima da matéria, é a densidade, tá? Densidade é uma outra propriedade específica muito importante da matéria. Mas o que seria densidade? Densidade, ela pode ser definida como sendo a relação entre a massa e o volume de um material. Então, quando eu faço a relação entre a massa e o volume do material, eu posso chegar à sua densidade, tá? Através de uma expressão matemática simples, onde diz que D de densidade é igual a M vezes V, eu posso saber qual é a densidade de um material, tá? Onde D é a densidade, M é a massa e V é o volume do material. Então, por exemplo, para que eu quero saber o que danado é a densidade do material? Pessoal, isso é muito importante, a gente imagina quanto, tá? O conhecimento de densidade, minha gente, permite entender, por exemplo, por que alguns objetos flutuam na água e outros afundam, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, um teste muito prático que a gente pode fazer com o ovo, para saber se o ovo está bom ou se o ovo está estragado, ó. Se eu colocar um ovo na água e ele afundar, o ovo está bom. Se ele boiar, pessoal, o ovo não está bom, ele pode estar estragado, tá? E por quê? Porque o ovo ele é mais denso que a água. Então, tudo que é mais denso que a água tende a afundar. Tudo que é menos denso que a água tende a flutuar. E tudo aquilo que tem a mesma densidade da água tende a ficar equilibrado. Tá? Tende a ficar equilibrado. Por exemplo, eu coloco água em óleo.
Água e óleo não se misturam. Por quê? Um é mais denso que o outro. A água é mais densa que o óleo. Nessa animação aqui, ó, ele está soltando 3 bolinhas, né? Uma bolinha ficou no fundo do recipiente, é mais densa que a água. Uma bolinha ficou intermediária, tem a mesma densidade. E outra bolinha flutuou, é menos densa que a água. Tá? Então, por que quando a gente vai nadar em um rio, em um açude, não sabe muito, coloca uma boia, né? Uma cama de ar, de um carro, uma boia. Porque a boia, o ar, é muito menos denso que a água. Então, a tendência dele é flutuar. Tá? Então, a densidade nada mais é do que a capacidade de um objeto de flutuar ou afundar na água. Quando ele flutua, ele é menos denso que a água. Quando ele afunda, ele é mais denso que a água. É claro que também tem a ver com o volume, né? Se eu pegar um copo de água e querer que um martelo flutue nele, não tem como. Se você solta o martelo, ele vai afundar, né? Então, isso seria o que é densidade. É a relação entre o volume e a massa, tá? Expressa por essa equação matemática, D de densidade é igual a M de volume vezes, M de massa vezes V de volume, tá? E ela serve para a gente permitir entender por que uns objetos flutuam e outros afundam na água. Aqueles que afundam são mais densos que a água, aqueles que flutuam são menos densos que a água. E aqueles que ficam intermediários têm a mesma densidade que a água, ok? E uma outra informação importante sobre os materiais é que eles possuem estados físicos, né? Os famosos estados físicos da matéria. Então, a matéria, pessoal, tudo aquele que tem massa e ocupa lugar no espaço, ela pode ser encontrada no planeta Terra em 3 estados físicos, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Tá? Então, a água ela pode ser encontrada, melhor dizendo, os materiais podem ser encontrados nesses 3 estados. A água é um exemplo desses materiais. Tá? A água pode ser encontrada no estado sólido, tá? O gelo, tá? E esse estado sólido é dado pela organização das moléculas. As moléculas estão bem unidas umas próximas às outras. Ela pode ser encontrada no estado líquido, né? Água no estado líquido, as moléculas estão um pouco afastadas umas das outras, um pouquinho afastadas, ou ela pode ser encontrada no estado gasoso, onde as moléculas vão estar bem afastadas umas das outras, bem distantes uma das outras, tá? Então, os 3 estados físicos da matéria são o estado sólido, as moléculas estão bem unidas, o estado líquido estão meio afastadas e gasoso estão muito afastados, tá? Então, são os 3 estados físicos da matéria encontrados na Terra, que também é critério que ajuda na classificação dos materiais, tá? Então, o que seria o estado gasoso da matéria? Tá? A matéria, no estado gasoso, ela não apresenta forma nem volume definido, tá? Um gás, ele nem tem uma forma, nem tem um volume definido. Não tem forma nem volume definido, tá? Ele adquire o formato do recipiente onde ele se encontra. Por exemplo, se eu pego uma bola e encho a bola, o ar vai tomar, ele vai adquirir o formato da bola. Ele não vai adquirir o formato de um cilindro, de um quadrado, é o formato da bola, tá? Então, ele vai adquirir, ele não tem nem volume, nem forma definida. Ele vai adquirir o formato do recipiente. E uma propriedade interessante do estado gasoso, né, é que quando ele é submetido a uma pressão, ele pode reduzir seu volume momentaneamente. Então, enquanto essa pressão estiver agindo sobre aquele material gasoso, ele pode ter uma redução de volume. Tá? Essa propriedade importante dos gases é chamada de compressibilidade. Então, o que é a compressibilidade? É a capacidade de um gás em reduzir o seu volume. Ó. Aqui está o volume original, numa seringa, aqui está depois que aplicou-se uma pressão. Tá? Então, é a capacidade de reduzir sua pressão, reduzir seu volume, quando se aplica uma pressão sobre esse gás. Tá? Então, aqui está sendo aplicada uma pressão, ó. Então, enquanto essa pressão estiver sendo aplicada, ele vai estar com esse volume reduzido. Quando essa pressão for cessada, o volume volta ao seu estado normal. Tá? Essa propriedade é chamada de compressibilidade. É a capacidade de um gás de reduzir seu volume quando uma pressão está atuando sobre aquele volume de gás. Tá?
Um outro estado físico encontrado na Terra, né, que se encontra os materiais, é no estado líquido. Os materiais do estado líquido, como por exemplo a água, tá, não apresentam uma forma definitiva. Tá? O gasoso nem apresenta forma nem volume. Os líquidos não apresentam uma forma definitiva. Tá? Eles vão adquirir a forma do recipiente onde eles estão. Por exemplo, se eu quiser fazer um gelo de coração, como é que eu faço? Eu pego a água, coloco ela dentro de um recipiente na forma de um coração, quando congelar, vai ficar na forma de um coração. Eu quero que fique na forma de uma pirâmide. Pego água, coloco um objeto que tem um formato de uma pirâmide, coloco para congelar, vai ficar na forma da pirâmide. Tá? Então, no estado líquido, os líquidos eles não apresentam uma forma definitiva. Eles são fluidos, né, como você está vendo aqui, ou vocês estão vendo aqui, não é? São fluidos, eles vão adquirir o formato do recipiente. Onde eles estiverem, eles vão adquirir o formato daquele recipiente onde eles estejam. Por exemplo, está no copo, vai adquirir o formato do copo. Está numa garrafa, vai adquirir o formato de uma garrafa. Tá? Com exceção da água, os demais líquidos apresentam baixa compressibilidade. Então, se naquela seringa, em vez de ter ar, tivesse água, eu não conseguiria apertar. Né? O embojozinho não sairia do canto, porque a água ela tem baixíssima compressibilidade. Tá? Então, ele não sairia do canto. Então, diferente dos gases, os líquidos têm baixa compressibilidade. Quando submetidos a uma pressão, eles não reduzem o seu volume. Tá? E eles podem sofrer pequenas dilatações quando aquecidos. Tá? Então, ó, a gente vê que os líquidos, ó, eles têm suas partículas um pouco afastadas umas das outras, quando eu comparo com um sólido. Né? Aqui, as partículas estão bem juntas, já que no líquido, as partículas estão meio afastadas. Tá? Então, isso seria o outro estado físico da matéria que eu posso encontrar, que é o estado líquido. Nós temos como exemplo aí a água. E o último é a matéria no estado sólido. A matéria no estado sólido, pessoal, ela apresenta uma forma definida. Tá? Forma definida. Então, aqui eu vou ter objetos que já têm uma forma definida. Eles não vão se adequar ao recipiente onde eles estão. Eles já têm uma forma definida. Tá? Então, por exemplo, se eu pego o gelo e coloco no copo, o gelo ele não vai se adequar à forma do copo. Ele vai ficar no seu formato, porque ele é um sólido. Se eu pego um pedacinho de madeira e coloco dentro de um outro recipiente, ele não vai tomar a forma do recipiente. Ele vai ficar na mesma forma que ele é. Um pedaço de madeira, um quadrado, um retângulo, vai ficar no mesmo formato. Então, os sólidos eles já apresentam uma forma, um formato definitivo. Tá? Tem baixa compressibilidade, ou seja, se aplicar uma pressão sobre ele, não vai haver redução no seu volume. Tá? Só que eles apresentam uma propriedade muito importante. Quando aquecidos, pessoal, eles podem aumentar o seu volume. Então, se eu pegar, por exemplo, o gelo, se eu colocar o gelo em temperatura ambiente, ele vai derreter. Ele vai aumentar o seu volume, porque ele se dilatou. Tá? Sofreu uma dilatação. Então, quando um sólido é aquecido, tá? E aumenta de volume, ele aumenta de volume porque ele se dilatou. Ele sofreu um processo chamado de dilatação. Como está sendo mostrado aqui, ó. Então, essa esfera tem que entrar aqui, ó. Percebam que ela não cabe, tá? Porém, como ela está muito quente, tá? Ela vai, quando colocada aqui, ela vai fazer com que esse círculo se dilate e ela caiba. Tá? Então, devido a ela ter sido aquecida, está vermelha, muito quente, ela vai permitir que essa estrutura se dilate, aumentando seu volume, permitindo que essa esfera caiba aqui dentro, né? Sendo que antes ela não cabia, né? Se vocês observarem aqui as setas, antes ela não cabia. Porém, quando foi aquecida essa parte de baixo, se dilatou, aumentou o volume e essa esfera coube, tá? Então, quando um sólido, né, ele é aquecido, ele tende a se dilatar e quando ele se dilata, ele aumenta o seu volume, tá? E o sólido, ele está nessa forma sólida, pessoal, porque, ó, as moléculas, elas estão muito próximas umas das outras, né? Elas estão bem unidas umas às outras. Por isso que ele fica no estado sólido. No caso aqui, a água, ok? Então, isso são as principais informações sobre as propriedades dos materiais, né? São informações utilizadas para classificar, para definir, para diferenciar os materiais. Muito importante para o avanço da ciência. Essas propriedades, como a gente viu, podem ser gerais,
Propriedades gerais da matéria, massa, volume ou específicas. As específicas principais vão ser o quê? Solubilidade, a capacidade de um solvente em diluir um soluto e a sua densidade, né? A capacidade de um objeto de flutuar ou não, por exemplo, na água. Se ele for menos denso, ele flutua. Se ele for mais denso que a água, ele afunda. E também os estados físicos da matéria, que são 3, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Isso é determinado pelo arranjo, pela organização das suas moléculas, ok? Espero que vocês tenham relembrado, espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Peço mais uma vez, minha gente, encarecidamente, façam as atividades, tirem as suas dúvidas, tá? Mas não deixem de fazer, tá, pessoal? Procurem fazer, vou estar enviando essa videoaula para vocês, mais a nossa atividade de ciência dessa semana, tá? Então, procurem fazer, é a nossa última tópico de revisão, tá? Depois a gente vai entrar de forma definitiva no livro do 7º ano, ok? Então, procurem fazer, ok? Desejo a vocês uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia de alegria, cheia de saúde, tá? Continue se cuidando, pessoal. Infelizmente, né, a pandemia está voltando com tudo, né? Em Jardim de Piranhas, muitos casos, então permaneçam em casa se puderem. Se forem sair, usem máscara, minha gente. Evitem se aglomerar, higienize sempre as mãos para evitar ser contagiado com esse vírus, tá? Na esperança de que sempre isso vai melhorar, isso vai passar e a gente vai voltar ao nosso normal, tá? Então, tudo de bom para vocês, um forte abraço e lembrando, assistam o vídeo, copiem as questões no caderno, respondam, coloque o nome, coloque a série, turma e me envie no privado e procure fazer, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês. Tchau.